Espero que todos tenham passado uma boa tarde, descansando na presença do Senhor. Queridos, nós temos tido o privilégio de sermos orientados pelo Senhor sobre como vivermos como igreja do Senhor Jesus Cristo. E hoje não será diferente, iremos dar continuidade na série de exposições na 1 de Timóteo. Nós abriremos lá, capítulo 3, faremos a leitura dos versículos 8 até o 13. 1 de Timóteo 3, 8 ao 13, dando então continuidade às nossas exposições na 1 de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Primeiro de Timóteo 3, dos versículos 8 até o 13, nos diz a palavra de Deus assim: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com uma consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe, fale conosco. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Ela, a nossa regra de fé e de prática, a tua palavra nos ensina a sermos crentes e também a como sermos igreja. E nós te pedimos que nessa noite o Senhor nos instrua, o Senhor nos visite e faça, Senhor, com que a nossa igreja, a Igreja Nova Aliança, seja ainda mais fiel ao Senhor no seu chamado como igreja bíblica. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Servir a outra pessoa quase nunca é algo que desperta o nosso interesse. Na verdade, o que a gente gosta mesmo é de ser servido. Servir outras pessoas não é muito bom, não. Talvez isso mude um pouco se nós observarmos quem vai ser a pessoa que serviremos. Se for alguém importante, ou então alguém que nós admiramos, aí sim, talvez eu goste da ideia de servir a essa pessoa. É possível que você nunca tenha ouvido falar de uma brasileira chamada Daniele dos Santos Cabral. Bem, essa brasileira, durante quase 6 anos, serviu a rainha da Inglaterra, lá no Palácio de Buckingham. Ela serviu a rainha vinculada ao trabalho que tinha lá da cozinha, e ela teve que morar lá. Ela disse que é engraçado que algumas vezes ela fazia compra de comida, um iFood, uma coisa do tipo, e aí ela dava o endereço do Palácio de Buckingham. Ela morava lá. Na época, queridos, ela ganhava um salário mínimo da Inglaterra, algo em torno de 1.085 libras, algo em torno de R$6.600, que não é um grande salário, né? Mas, cara, ela servia a rainha da Inglaterra. Era diferente o negócio. Também ela servia pessoas da família da rainha, o que inclui o atual rei, o rei Charles, e também o futuro rei da Inglaterra, possível futuro rei, o príncipe William. Para trabalhar com uma rainha, ela participou de uma seleção muito rigorosa. Foram 9 entrevistas no total, uma investigação em toda a vida dela, até sim, que finalmente ela foi contratada para trabalhar com a rainha. Depois de contratada, ela teve diversos contatos diretamente com a rainha. Chegou até mesmo a dançar com a monarca em uma festa promovida pela rainha. E ao servi-la, ela teve que se submeter a uma das exigências do Palácio Real. É completamente proibido falar qualquer coisa sobre a intimidade da família real, afinal de contas ela está lidando com a intimidade da família, nem postar fotos nas redes sociais das dependências internas do palácio. Ela tinha um privilégio de todos os anos, ao final do ano, receber um presente da rainha de Natal em mãos. Daniele fala que lidar com a rainha era o mesmo que estar diante de uma vovozinha, bem-humorada, gentil, atenciosa e que conversava com todos os funcionários, sem distinção.
De fato, queridos, ela disse que era uma honra para todos que estavam ali servir a rainha. Não só porque ela era rainha, mas porque ela era uma mulher muito distinta. Mas imagine, se é tão glorioso servir uma mulher, uma das mulheres mais poderosas do mundo, que era a rainha da Inglaterra. Imagine então, você servir a noiva do rei, servir a noiva do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, servir a igreja de Cristo. Isso é ainda mais sublime, queridos. E é sobre isso que trata o nosso texto de hoje. O nosso texto de hoje, vemos Paulo falando sobre um grupo de pessoas que são os responsáveis por servir a igreja do Senhor Jesus Cristo, que são os diáconos. Então o objetivo desse texto é mostrar que deve haver uma rigorosa seleção daqueles servos de Deus que irão atuar no serviço da noiva do rei, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Diante disso, nós veremos na exposição de hoje o seguinte tema: servos de Deus que servem a igreja. Servos de Deus que servem a igreja. Meus queridos, nas nossas últimas exposições, vimos que Paulo é quem escreve essa carta para o seu filho na fé, Timóteo, a quem ele havia deixado em Éfeso, com o objetivo de orientar a igreja e corrigir alguns problemas que estavam acontecendo lá. Paulo orientou então, por meio dessa carta, o seu filho na fé, Timóteo, primeiro a como tratar os falsos mestres que haviam entrado na igreja e estavam ameaçando a pureza da doutrina de Cristo, é o que nós vimos no capítulo 1. Logo depois, Paulo passa a orientar Timóteo sobre como conduzir o culto nas igrejas do Senhor Jesus Cristo que estavam na cidade de Éfeso, é o que nós vemos no capítulo 2. Especialmente, Paulo foca ensinando a respeito do papel de homens e mulheres no culto público, como que o homem deveria participar do culto e como que as mulheres deveriam participar do culto. Nas nossas duas últimas exposições, quando nós chegamos no capítulo 3, vimos como Paulo orientou Timóteo a como preparar e instalar presbíteros para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para que então a igreja pudesse ter uma liderança sadia. Vimos então qualificações para os presbíteros, que eram os responsáveis pelo ensino autoritativo dentro da igreja, o ensino da palavra de Deus dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. O objetivo de Paulo não era só orientar o seu filho na fé, Timóteo, mas era que ele pegasse essa carta, lesse em público, e então toda a igreja haveria de ouvir a orientação do apóstolo Paulo. E então a igreja haveria de entender o que o apóstolo, ou melhor, o que Timóteo estava fazendo de acordo com a orientação do apóstolo Paulo. Na exposição de hoje, nós começaremos a ver as orientações que Paulo dá a Timóteo com respeito a outra categoria de liderança dentro da igreja, os diáconos. Observe que o versículo 11 diz o seguinte, ele começa falando no versículo 8 quanto a diáconos, e aí no versículo 11 ele diz quanto às mulheres. Talvez esse versículo 11 seja um dos mais complicados do Novo Testamento, porque deixa os intérpretes meio atrapalhados no que de fato significa isso. O ponto é, quem são essas mulheres? Quanto às mulheres, ali dentro do contexto diácono, porque ele começa falando de diácono no versículo 8, fala de mulher no versículo 11, e no versículo 12 ele volta a falar de diáconos. Então quem são essas mulheres? São diaconisas? São as esposas dos diáconos? São assistentes dos diáconos? Bem, diante dessa controvérsia, visto que esse é um texto complexo, nós iremos deixá-lo para uma próxima oportunidade. Iremos nos focar nessa noite nos versículos 8, 9 e 12, que são os versículos que o apóstolo Paulo orienta sobre as qualificações do diácono, como que deveria viver o diácono. Diante disso, queridos, vamos ver a divisão da nossa exposição. A nossa exposição será dividida basicamente em 4 partes. Primeiro, nós iremos ver o que eram os diáconos. Em segundo lugar, de qual forma os diáconos serviam a igreja. Em terceiro lugar, veremos como que as igrejas cristãs têm compreendido a atuação dos diáconos. Em quarto e último lugar, veremos as qualificações necessárias para os diáconos. Só para que os irmãos sejam cientes de como eu estou caminhando, nós iremos entrar no texto propriamente dito, a partir da quarta parte da nossa exposição. As 3 primeiras partes será uma informação introdutória, para que quando entremos no texto, saibamos o que o apóstolo Paulo está falando. Vejamos então a primeira parte da nossa exposição, onde nós entenderemos o que eram os diáconos. O que quer que sejam,
nós podemos concordar que, pela forma como o apóstolo Paulo escreve aqui, isso já era algo que existia na igreja de Éfeso. Esse era um ofício que já existia lá. Paulo não está criando um ofício novo, ele já está pressupondo que na igreja de Éfeso existia diácono. Então, no momento em que Paulo escreveu essa carta, já existia dois ofícios da igreja: o ofício de presbítero, a quem ele se referiu nos versículos anteriores, e o ofício de diácono, de quem ele passa a falar nesse momento. E esses dois grupos compunham então a liderança da igreja desde o primeiro século. É importante que percebamos isso, porque muitas vezes nós imaginamos que a igreja primitiva, a igreja dos primeiros séculos, era algo meio confuso, amorfo, que não tinha liderança, cada um chegava, fazia o que queria. Não. Já nos primeiros anos da igreja de Cristo, já existia liderança. Tinha presbítero, tinha diácono, para ter ordem na casa do Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro passo para sabermos o que eram os diáconos é entendermos o significado da palavra diácono no grego, na língua que a Bíblia foi escrita. O termo diácono significa alguém que serve, alguém que ministra, e essa palavra pode ser traduzida de maneira simples como servo, atendente, ministro. Esses são os usos mais comuns dentro do contexto do Novo Testamento. E por vezes a palavra do Senhor usa essa palavra para se referir a alguém que está prestando um serviço para outra pessoa, alguém que presta um serviço para Deus, ou até mesmo que presta um serviço para a igreja de maneira geral. Percebam então que é uma palavra com um campo semântico muito grande. E eu quero que vocês vejam comigo alguns exemplos de como esse termo é utilizado no Novo Testamento, para vocês perceberem como é uma palavra extremamente rica. Primeiro texto, eu pedi para a Nívia colocar, os irmãos podem acompanhar aí pela tela da TV, está lá em Mateus 20, versículo 26, quando Jesus diz: não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. O verbo servir aqui tem a mesma raiz da palavra diácono. O maior é aquele que é um diácono, que serve ao outro. João também descreve a fala de Maria, o evangelista João descreve a fala de Maria aos serventes no casamento em que Jesus transformou água em vinho em Caná da Galileia. Lá em João 2,5 nos é dito o seguinte: então ela, Maria, falou aos serventes, aos diáconos, é a palavra que está lá no texto grego, fazei tudo o que ele vos disser. Então, aqui está se referindo não ao oficial diácono, mas a pessoa que estava ali, os serventes. A nossa tradução usa essa palavra, os serventes. O texto original diz que são os diáconos, que estavam ali para cuidar do bom andamento da festa. Paulo, também em Romanos, capítulo 13, versículo 4, se refere às autoridades da seguinte maneira: visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Então a autoridade é diácono de Deus para o teu bem. Ou seja, aquele que governa, o presidente, o governador, o prefeito, ele é um servo de Deus, ou melhor, ele deveria ser um servo de Deus, porque ao cuidar das pessoas, ele é um servo de Deus. Então, todo governante que não governa de acordo com os preceitos de Deus, ele está sendo rebelde contra Deus, quando ele deveria ser um diácono de Deus, cuidando do povo. Ainda em Romanos 15, versículo 8, na primeira parte, Paulo diz: digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão. Cristo foi constituído diácono da circuncisão. O que é belo nesse versículo aqui, é Paulo chamando Jesus Cristo de diácono. Jesus foi um diácono. Vemos então que essa palavra, irmãos, ela é muito abrangente, e que qualquer pessoa que estava prestando algum tipo de serviço, ela era chamada de um diácono, e até mesmo o Senhor Jesus Cristo, aquele que veio para servir e não para ser servido. Mesmo diante dessa realidade, há um sentido em que a palavra diácono, dentro do contexto do Novo Testamento, ela é utilizada para designar um grupo de pessoas aparentemente consagradas para servir a igreja em algumas necessidades. E há duas ocasiões em todo o Novo Testamento em que a palavra diácono é utilizada para se referir a um grupo de oficiais da igreja. Primeiro texto, os irmãos só acompanham a leitura que eu vou fazer, está lá em Filipenses capítulo 1, versículo 1, quando Paulo saúda a igreja assim:
Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos, que são presbíteros, e também diáconos, que vivem em Filipos. Então, já uma carta escrita muito cedo, se referindo então a dois grupos. Por que Paulo se refere a bispos, presbíteros e diáconos? Porque no final das contas, eram esses dois grupos que governavam a igreja. E também, aqui na 1 de Timóteo capítulo 3, é quando vemos o apóstolo Paulo, mais uma vez, se referindo então à função de diáconos. Então, diáconos eram também um grupo especial de pessoas separados dentro da igreja para servir o povo de Deus de alguma forma. Chegamos então na segunda parte da nossa exposição, onde veremos de qual forma os diáconos serviam a igreja. Vimos quem eram os diáconos, agora como que eles trabalhavam no meio da igreja. Os comentaristas, boa parte deles, fala que para entendermos qual é o papel dos diáconos, nós devemos ir para o texto de Atos 6, onde os apóstolos orientam a respeito da escolha de 7 homens para suprir então a necessidade que havia surgido no meio da igreja. Atos capítulo 6, os versículos 1 a 6, que está disposto aqui na nossa tela, diz assim: ora, naqueles dias em que a igreja estava crescendo, multiplicando-se o número dos discípulos, muita gente se convertendo, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, ou seja, dos gregos contra os judeus, porque as viúvas, aquelas mulheres que não tinham filhos e que seu marido havia morrido, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. A palavra distribuição aí é diaconia. Elas estavam sendo esquecidas na diaconia diária. Além disso, o versículo 2 diz: então, os 12 apóstolos convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir. O verbo aqui para servir é o verbo diaconel, que é a palavra diácono. Então ele está dizendo, não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para exercer a diaconia, para o serviço. Então, nunca é razoável, irmãos, vermos um presbítero atuando como um diácono. Um diácono é um diácono, um presbítero é um presbítero. É isso que os apóstolos estão dizendo. Então pode largar o nosso papel de cuidar da palavra de Deus, de orar pelo povo, para agir como diácono, porque a gente tira o privilégio do diácono de exercer a função dele e o ministério dele. E então no versículo 13 é dito o seguinte: mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço, desse exercício de diaconato. A palavra tem o mesmo campo semântico. Versículo 4: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério e à diaconia da palavra. Consegue perceber como essa palavra está sendo repetida o tempo todo? Então, o presbítero, ele é um diácono da palavra, ele é um servo da palavra, ele é um ministro da palavra. Enquanto o diácono que serve às mesas, ele cuida das necessidades dos necessitados que estão dentro da igreja. Então o texto diz: o parecer, no versículo 5, agradou a toda a comunidade, e eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. O interessante é que todos esses 7 homens têm nomes gregos. Então o problema não era de helenista com judeus. Então os apóstolos foram sábios. Vamos resolver esse problema? Não vai ter um judeu como diácono. Todos serão helenistas, para não ter conversa dizendo que a gente privilegiou um grupo em detrimento do outro. Então no versículo 6, apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, ordenando então. Você vê que eles exerciam um ofício, porque há uma imposição de mãos, e oração na Bíblia com imposição de mãos, sempre é para ordenação. É por isso que quando há uma ordenação de um diácono, de um presbítero, nós impomos a mão, porque é assim que ordena uma pessoa, de acordo com a palavra. Dessa forma então, irmãos, mesmo que a palavra diácono não apareça para descrever o ofício desses homens que foram eleitos, fica claro aqui
que os homens que foram escolhidos pela igreja para cuidar de viúvas, dos pobres e dos necessitados, eles foram justamente chamados para esse ofício, para a função diaconal. E é daqui que surge o termo diácono dentro da igreja apostólica. Diante disso, esse modelo dali da igreja de Jerusalém passou a ser adotado nas demais igrejas que eram fundadas. Todas as igrejas eram fundadas e então se estabelecia presbíteros e diáconos eleitos e instalados para cuidarem da igreja. A terceira parte da nossa exposição, veremos como que as igrejas cristãs têm compreendido a atuação dos diáconos na sua história. As igrejas evangélicas atuais têm adotado diferentes interpretações sobre a função do diácono. Por exemplo, as igrejas reformadas, especialmente aquelas de linha holandesa, elas não veem o diaconato como um ofício, mas como uma função administrativa. Além de cuidar dos pobres, os diáconos dentro da igreja reformada holandesa, eles cuidam dos recursos financeiros. Então, a ideia de um presbítero, diferente daqui que a gente tem aqui na igreja, que um presbítero cuida das finanças, dentro da igreja reformada holandesa, quem cuida das finanças da igreja é um diácono. Até a igreja que eu era seminarista era assim, os presbíteros só recebiam relatórios financeiros, porque o papel deles era só cuidar do rebanho, eles não mexiam em dinheiro. Bem, eu não sou tão categórico nesse sentido, mas é uma boa ideia, porque foca o conselho naquilo que ele deve focar. Mas não vejo nenhum problema, nós temos um presbítero que exerce muito bem o governo da vida financeira da nossa igreja. Então, isso é uma opção que tem sido adotada pelas igrejas reformadas holandesas. Mas também temos os nossos irmãos batistas, em que o diaconato é um ofício que é muito parecido com o presbítero da IPB. O diácono, ele exerce como que um governo da igreja, junto com um pastor. Então ele é como se fosse o presbítero, dentro da igreja presbiteriana do Brasil. Dentro da Assembleia de Deus, aí sim, o diaconato lá é muito parecido com aquilo que acontece na IPB. O papel do diácono dentro da Assembleia de Deus é cuidar dos pobres e necessitados. Mas diferentemente da IPB, os diáconos da Assembleia, por vezes, eles fundam igrejas e pregam nessas igrejas, algo que é muito incomum dentro da IPB, geralmente são presbíteros que fazem isso. Já na nossa igreja, Igreja Presbiteriana do Brasil, os diáconos são vistos como um ofício juntamente com os presbíteros, designados para cuidar de pobres, doentes e também da logística do culto. E a gente pode ver lá na Constituição da igreja a descrição de todas as responsabilidades dos diáconos dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Diante do que acabamos de falar, irmãos, vemos que, via de regra, o papel da junta diaconal dos diáconos é exercer a obra de misericórdia dentro da igreja. O ministério diaconal é a maneira pela qual os crentes no Novo Testamento atendiam e cuidavam dos seus pobres. Como que a igreja cuidava dos seus pobres? Por meio dos diáconos. E é muito importante que falemos isso, pois quando se fala a respeito da atitude da igreja no cuidado dos pobres, a coisa parece que fica meio turva. No Novo Testamento, a igreja cuidava dos seus pobres por meio do ministério diaconal. Eles eram eleitos para cuidar da distribuição da cesta básica para as viúvas, o que se estendeu posteriormente para cuidar das demais necessidades dos irmãos da igreja, não só os viúvos, mas órfãos e todos aqueles que passam por necessidades. Até mesmo o pai de família que está sem emprego, são os diáconos que cuidam deles. O que acontecia era basicamente o seguinte: os crentes eram fiéis ao Senhor, entendiam que o princípio da antiga aliança permanecia, em que 10% daquilo que eles ganhavam não pertenciam a eles, mas eles entregavam como dízimos e ofertas diante dos diáconos. Esse valor era levado para esses irmãos e eles distribuíam de acordo com a necessidade dos membros da igreja. E é importante que fique claro que o diácono, ele não entregava o dinheiro do seu próprio bolso. Isso é muito prudente, irmãos. Afinal de contas, a sabedoria da parte de Deus em estabelecer um grupo que gerencia o cuidado da igreja, o cuidado com os pobres da igreja. Isso protege, em primeiro lugar, o próprio diácono, porque o diácono que dá uma ajuda para um pobre necessitado da igreja, ele pode no seu íntimo dizer: olha, está vendo como eu sou bom? Deus, me abençoa, Deus, eu cuido até dos pobres. Mas se o diácono entrega o dízimo dele
e com o seu dízimo ele ajuda os necessitados, ele tira a glória do seu próprio coração, ele tira a vaidade do seu coração. Por isso que o caminho sempre é: entrega o dízimo, e o conselho, aliado à junta diaconal, cuida do pobre, cuida do necessitado da igreja. Além disso, protege quem ajuda. Você já ajudou alguém que passa necessidade dentro da igreja? É muito comum acontecer duas coisas: a inconveniência, em primeiro lugar, que a pessoa soube que você deu a primeira vez, e ela vai ali toda vez, eu vou no irmão fulano, que o irmão fulano dá uma ajuda. Afinal de contas, Deus tem dado tanto para o irmão fulano, por que ele não pode me dar? Dá sim, tem que dar, meu irmão. Gente, Deus não lhe deu? Você tem que me dar. Ou então, há uma exaltação do irmão que ajudou. Você já viu gente que diz: meu Deus, eu tenho uma dívida eterna com o irmão fulano, porque ele me ajudou quando eu precisava. Mas se fosse a junta diaconal dando esse dinheiro, não haveria essa vaidade no coração que ajudou, nem essa hipervalorização do irmão que ajudou ao que passa necessidade. Percebem como o Senhor colocou tudo em ordem, para proteger o próprio coração do diácono, para proteger o próprio coração daquele que é ajudado pelo diácono, para que não haja vaidade em nosso coração, irmãos. É por isso que nós precisamos entregar o dízimo, para que esses irmãos possam ajudar os necessitados. O que sabemos sobre a história da igreja primitiva é que a generosidade dos cristãos não ficou somente entre si. Nós lemos aqui o texto de Gálatas, que nós devemos cuidar especialmente daqueles que são da família da fé. Mas alguns historiadores não cristãos, eles chegaram a falar, falando mal dos crentes, que eles não cuidavam só dos seus órfãos, porque era muito comum o quê? Uma criança em que o pai e a mãe foram perseguidos, e aí o que acontecia? A criança se tornava um órfão. Sabe quem é que cuidava das crianças, dos cristãos que haviam morrido? Era a igreja, eram os diáconos. Arrumava: olha, você vai cuidar desse menino aqui. Distribuía os meninos dentro das famílias da igreja. Crianças órfãs, porque o pai e a mãe haviam morrido, queimado vivo, dilacerado por animais, e a igreja então começava a adotar a doutrina da adoção. O que é a doutrina da adoção? Nós não somos adotados em Deus? Filho unigênito é um só, é Cristo, é só Ele. Nós somos adotados, diz o apóstolo Paulo. E então eles colocavam em prática aquilo que eles receberam. Eles adotavam, porque eles foram adotados. E assim a igreja, por meio dos diáconos, cuidavam daqueles que passavam necessidade. E é interessante, é que eles não cuidavam só dos filhos dos crentes que morriam, mas eles cuidavam, e aí ficava a raiva maior dos descrentes, eles cuidavam dos filhos dos descrentes que morriam. Era um período de guerras, então quando um pai morria em guerra, e uma mãe não tinha como sustentar um filho, muitas vezes os crentes pegavam essas crianças de pais ímpios para levar para dentro de casa. Isso é grande coisa? Deus chamou filho de Satanás para ser filho dele, éramos nós. Filhos da ira, que nós lemos, éramos filhos de Satanás, e botava dentro de casa. Imagine, você pega um menino descrente, com a cabeça virada, e bota dentro de casa e diz: agora você é meu filho, eu vou cuidar, e vou ensinar os caminhos do Senhor para você. Era isso que acontecia, justamente por meio desse ofício glorioso dos diáconos. Esse ofício diaconal, esse aspecto do ofício diaconal se perdeu especialmente no período da Idade Média. E nós percebemos isso porque o papel do diácono dentro da igreja romana, católica, apostólica romana, não é necessariamente de apoio aos necessitados, mas ele cuida muito mais do apoio na liturgia e na função de assistência no culto. Já na Reforma Protestante, os reformadores resgataram a função diaconal, tal como eles viam nas Sagradas Escrituras. Calvino, por exemplo, restaurou a função diaconal em Genebra, onde ele mostrou que a função dos diáconos era a gestão dos bens da igreja e o cuidado com os pobres e necessitados da igreja. Existia o consistório de Genebra, que eram os homens responsáveis por cuidar da cidade, porque a igreja e Estado eram uma coisa só naquele período. Então aqueles homens governavam a igreja e o Estado, enquanto que os diáconos cuidavam dos necessitados. E é muito interessante, se você tiver um dia a oportunidade de ler a respeito de como os diáconos atuavam em Genebra. Primeira coisa, Genebra era uma cidade de foragido. Muitas pessoas saíam de diversas partes da Europa porque haviam sido perseguidas, porque elas confessaram a fé protestante. Então chegavam lá em Genebra e não era muito incomum
as pessoas chegarem sem emprego. Então, o que o diácono fazia? Chegava dentro da cidade de Genebra, o diácono orientava a pessoa para uma profissão, e ela começava a trabalhar logo depois para que a cidade funcionasse bem. Aquilo que a gente chama de vadiagem era completamente proibido em Genebra. O cara que não faz nada, sabe, o cara nem trabalha, nem estuda, não existia em Genebra. Quem vivia assim era expulso de Genebra, porque tinha que trabalhar. Ninguém chegava lá, disse, agora está tranquilo, aqui é uma cidade que eu estou protegido, não. Está aqui, está comendo do pão daqui, vai ter que trabalhar, parceiro. E eram os diáconos que faziam isso. Os diáconos de Genebra não davam vida mansa para ninguém. Você tinha que estar lá e tinha que trabalhar. Então, nós vemos que isso aponta para uma visão bíblica que nós não devemos esquecer a respeito do papel da igreja no cuidado dos pobres da igreja. A igreja deve cuidar dos seus membros que são realmente carentes, mas isso deve ser feito não por meio de crente de maneira particular, mas por meio da junta diaconal. Qualquer pessoa que chegar aqui, irmãos, pedindo dinheiro, fala com o diácono. Não dê do teu bolso, fale com a junta diaconal. Afinal de contas, os diáconos, lá em Atos 6, eles tinham que ser cheios do espírito de sabedoria, para saber olhar para a cara do cidadão e saber, eu devo ajudar ou não essa pessoa? Mas uma coisa que surge de dúvida são tantas qualificações que Paulo dá nesse texto para diácono, mas para que tanta qualificação espiritual, se em tese o papel do diácono é só levar a cesta básica para aquele que precisa e que passa necessidade? Mas a verdade é que o trabalho diaconal vai muito para além disso. O diácono vai lidar com os carentes, e assim ele vai entrar na casa da pessoa, saber da necessidade que ela tem, conversar com ela, saber sobre as dívidas que ela tem, porque no final, o diácono vai saber de tudo que a pessoa está precisando, se ela precisa de ajuda financeira ou não. Às vezes, irmãos, um crente não precisa de ajuda financeira, mas o que ele precisa é de orientação de como ele está gastando dinheiro. Tem muito crente que ganha até relativamente bem, que dá para viver de maneira digna, mas torra tudo com besteira. Alguns crentes, na verdade, o que eles precisam é de correção na forma como eles lidam com o dinheiro. Então, adivinha quem que vai fazer esse trabalho? É o diácono. Meu irmão, vamos sentar aqui comigo? Quanto que você está ganhando? Você está gastando quanto? Será que não está escoando de... Não, eu estou gastando tanto para ir no cinema toda semana. Eu disse, meu irmão, você está passando aperto? Como é? Vamos dar um freio um pouco nisso aqui? Não, eu estou gastando um pouco nisso aqui. Então o diácono ele vai fazer isso. É um trabalho difícil, irmãos, muito complexo. Então, ao invés, muitas vezes, de ficarmos ajudando financeiramente algumas pessoas, nós ajudaremos ela muito mais se ajudarmos ela a procurar um novo trabalho ou a fazer um curso profissionalizante. Há inúmeras maneiras pelas quais um diácono experiente pode ajudar alguém que passa necessidade, sem assistencialismo. O papel da igreja não é ficar sustentando a pessoa meses a fio, anos a fio, sem que nada mude na vida dela. A gente vê como o nosso Estado brasileiro faz isso, e a pobreza só faz aumentar. Quanto mais ajudamos os pobres sem ajudar eles a sair dessa situação, mais aumenta o número de pobres, e mais aumenta o número de crianças que passam necessidade. O que eu posso falar? Temos 2 psicólogas que trabalham em locais de risco, onde lidam com crianças de abrigo, em que, você sabe esse pessoal morador de rua que usa crack? Essas mulheres têm filho, uma facilidade impressionante. Impressionante. Algumas delas só botam o menino para fora e largam o menino no abrigo. Aí o menino não tem pai, não tem mãe. Adivinha qual é o futuro desse menino? O Estado, por sua vez, dificulta e muito que essas crianças sejam adotadas, porque à medida que elas vão ficando mais velhas, isso fica mais difícil. E então, o que acontece? Qual o futuro dessa criança? Uma criança mesmo, Marcela me falou, filha de uma usuária de crack lá do trabalho dela, a criança, assim que nasceu, teve crise de abstinência de crack, porque a mãe era usuária, por mais de um mês. Um bebê recém-nascido com crise de abstinência de crack. Eu estou pegando o exemplo do nosso Estado brasileiro, mas quando a gente aplica dentro do contexto da igreja, é basicamente assim. Quando a gente ajuda uma pessoa e não ajuda ela a sair daquela situação,
A gente está retroalimentando essa pobreza. E mais, em alguns casos, que é o caso dessa criança específica que eu citei, que a mãe é usuária de crack, ela está ali, e ela já teve 4 filhos, já perdeu a guarda de 3, e essa criança a quem estou me referindo, ela não quer abrir mão, sabe por quê? Porque ela quer o dinheiro do Estado. E o Estado faz o que por ela? Nada. Dá um trabalho para ela? Muda a vida dela? Não. E então, em uma proporção menor, algo acontece assim dentro da igreja. A gente está ali, o irmão fulano precisa de ajuda. A gente ajuda o irmão fulano 2, 3 meses, 1 ano, 2 anos. Como assim? O irmão fulano tem algum problema físico? Ele não pode trabalhar? Não pode, irmãos. Ajudarmos pessoas saudáveis uma vida inteira. E o diácono, ele tem esse papel de chegar na casa da pessoa e dizer: o que está acontecendo aqui? É a vida toda? A palavra de Deus diz: aquele que não quer trabalhar também não coma. Então, se a pessoa é folgada, não quer trabalhar, não é papel da igreja sustentar desocupado, não. O dinheiro da igreja é para quem realmente passa necessidade, é para criança que passa necessidade, é para viúva, idoso que passa necessidade, que não tem filho para cuidar deles. É assim que cuidamos do dinheiro da igreja. E dentre tantos motivos, irmãos, que poderíamos destacar aqui, esse é um dos motivos pelos quais um crente não deve administrar suas ofertas e seus dízimos. Não é incomum um crente dizer assim: olha, pastor, eu dou meu dízimo, mas sabe como é que eu dou o meu dízimo? Eu dou para o missionário fulano. Eu dou meu dízimo. Ou então, eu ajudo fulano de tal, mas na igreja, eu não dou não. O fato é que a igreja, a palavra de Deus ensina que é a igreja que deve fazer a gestão do seu dízimo. Irmãos, entendamos que dar o dízimo é uma atitude de fé. Primeiro, de fé em Deus, porque nós damos entendendo que Ele não vai deixar faltar nada. Aqueles 10% não faltam, já perceberam isso? Todos aqui que são dizimistas podem dizer isso. Falta dinheiro no final do mês porque você dá o dízimo? Nunca. Nunca vi ninguém dizendo: porque eu dei o dízimo, agora eu estou sem dinheiro. Nunca vi falar isso. Primeiro, então, nós damos o dízimo pela fé em Deus, e nós temos fé que Deus estabeleceu uma boa liderança na igreja, para que os presbíteros e diáconos governem bem a gestão financeira da igreja. Dar o dízimo é sempre uma atitude de fé, fé em Deus e crença na liderança da nossa igreja. Por isso, não administre o seu dízimo, faça o que a Bíblia ensina, traga o seu dízimo até a igreja, para que ele seja administrado pela junta diaconal, pela liderança da igreja, e para que possamos ajudar os necessitados. Tenha certeza que um diácono que lida constantemente com gente pedindo, tem mais discernimento do que você, para saber quem deve ser ajudado ou não. Conheci uma pessoa que conheceu um missionário, e aí o missionário chega: meu irmão, a peleja é grande, fazer a obra de Deus não é fácil, o irmão me dá uma ajuda? Dou. E aí estava o irmão, dava o dízimo e suando para entregar uma oferta por missionário. Ele falou alguma coisa com a junta diaconal? De jeito nenhum. Foi dando. Um belo dia, esse missionário sumiu. Cadê o missionário? Largou a mulher, largou os filhos. Meus irmãos, à medida que nós exercemos o diaconato, eu creio que os diáconos podem dizer, até os nossos presbíteros que exerceram durante muito tempo diaconato, sabe que pelo passado da pessoa já sabe se é uma pessoa que deve ajudar ou não. Não é isso? Diácono é calejado disso. Por isso, você vai cair como um patinho na mão de uma pessoa que pede. Mas diácono é casca grossa. Diácono conhece muita gente que pede dinheiro e vai saber quem deve ajudar de fato, ou quem deve dizer: rapaz, vai trabalhar, rapaz, toma teu rumo. Então confie na junta diaconal da sua igreja, no discernimento que o Senhor tem dado pelos irmãos. Então, o objetivo da junta diaconal é primeiro cuidar dos domésticos da fé, e caso tenha condição, ajudar também daqueles que são de fora. É importante também que fique claro que a função principal da igreja não é de ajudar o necessitado, mas é de pregar o evangelho. Isso, ao mesmo tempo, não exclui a nossa responsabilidade de cuidar dos necessitados por meio da junta diaconal, de ajudarmos aqueles que passam por necessidades. Queridos, a prática de boas obras, o exercício da misericórdia, a ajuda aos pobres, é parte do chamado da igreja, mas não é o papel principal da igreja. O que é perigoso é que em nossos dias, nós estamos misturando as duas coisas,
Tratamos muitas vezes a igreja como uma ONG de assistência social. O papel da igreja é entregar sopa para quem passa necessidade. Essa é um papel acessório da igreja. O papel principal da igreja é anunciar o evangelho de Cristo. Qual é o fim principal do homem? Adorar a Deus. Qual é o fim principal da igreja? Adorar a Deus. E quando nós adoramos a Deus, pregando o evangelho como igreja, nós também ajudaremos o necessitado. Então não pense que o papel da igreja é antes de tudo ajudar o necessitado. Não. O papel da igreja, antes de tudo, é chamar os homens pecadores ao arrependimento. E à medida que chamamos pecadores ao arrependimento, ajudamos então aos necessitados que chegam na igreja. Nós ajudaremos na medida que for possível. A igreja, irmãos, é a única instituição no mundo que pode pregar o evangelho de Deus e ir na raiz do problema. O Estado pode cuidar de pobre, ONG cuida de pobre, instituições cuidam de pobres, a igreja também cuida de pobre, mas o papel principal da igreja é a pregação do evangelho. Então não invertamos qual é o nosso papel no mundo. Nosso papel é pregar o evangelho. O papel da igreja é condenar e criticar tanto rico como pobre, porque tem rico que é corrupto e desonesto, mas também tem pobre que é preguiçoso, aproveitador e que se faz de vítima. Então o problema tanto do rico como com o pobre é o mesmo, irmãos. Não pense que o pobre tem um problema e o rico tem outro. É tudo pecador. O que eles precisam é da mensagem do evangelho da graça, e só a igreja tem essa mensagem, para rico e pobre. E veja que beleza é isso na igreja. Aqui na nossa igreja, temos pessoas que têm boa condição financeira, e tem gente que parece que o mês tem 40 dias, que o dinheiro é contado, mas esse povo está tudo junto aqui, se amando, cuidando um do outro e adorando a Deus. Gente de todo tipo, tem negro, tem branco, tem gente do Nordeste, tem gente do Sul, e essa é a beleza da igreja de Cristo. A igreja de Cristo não é formada só por um grupo social, só por rico, só por pobre, só por gente de São Paulo, só por gente de Minas, sempre por gente da Bahia, não. A igreja de Cristo é composta por gente de toda raça, tribo, língua e nação. Servimos ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e essa é a beleza da igreja. Ricos e pobres sentados lado a lado, adorando ao Senhor e cuidando mutuamente um do outro. Às vezes há um irmão que é muito rico na igreja, mas é um irmão mais pobre, que vai lá dar uma palavra de encorajamento para ele, e sustenta espiritualmente o irmão que é rico. Essa é a beleza da igreja, e nós nunca podemos esquecer isso. Devemos sempre, como igreja, lembrar daquilo que os apóstolos disseram: não é justo que paremos de pregar a palavra de Deus para servir às mesas. Não é justo que a igreja comece a ajudar pobre e esqueça que o papel principal dela é pregar o evangelho de Cristo. À medida que pregamos, ajudamos, mas não é esse o nosso foco principal. Não podemos perder o foco, queridos. E essa então é a estrutura da igreja: presbíteros e diáconos. Presbíteros que governam e lideram espiritualmente a igreja e que trazem palavra de orientação, e os diáconos que são assistentes e servos da igreja, ajudando os pobres, necessitados, e quando podiam, ajudavam até mesmo os descrentes. Diante dessa pequena introdução que fiz, agora eu vou entrar no texto. Agora então chegamos na última e quarta parte da nossa exposição, que eu falei que falaremos das qualificações dos presbíteros. Como eu falei, falarei dos versículos 8, 9 e 12. Peço aos irmãos que acompanhem comigo a palavra do Senhor. Os irmãos vão se lembrar como de maneira costumeira faço, vou caminhando versículo a versículo e explicando o texto da palavra de Deus. Vejamos então, quarta parte, qualificações necessárias para os diáconos. O texto fala, versículo 8, semelhantemente quanto a diáconos. Por que semelhantemente? Porque ele estava falando de presbítero. E aí, de maneira semelhante, assim como eu falei e exigi coisas dos presbíteros, agora, de maneira semelhante, eu vou exigir coisas dos diáconos. E ele diz, é necessário. A mesma expressão que Paulo usa lá no versículo 2. Veja, não é recomendável, não é uma dica que Paulo está dando, é indispensável, é necessário. Todo diácono tem que ter essa qualificação. E aí Paulo começa a dizer, o que é necessário? É necessário que eles sejam, em primeiro lugar, respeitáveis. Ou seja, o diácono tem que ser alguém digno de respeito, uma pessoa honesta,
séria, que tem uma boa reputação, e se eles não tiverem o respeito dos membros da igreja, como que ele vai exercer a função de entrar na casa das pessoas e se envolver nas crises financeiras delas? Se tem um crente na igreja que você não respeita, mas ele é diácono da igreja, aí chega o irmão fulano lá na casa do necessitado, ele diz, mas fulano não vale nada, eu sei como é que fulano vive. Um diácono é alguém respeitável, alguém que você chega perto dele e diz, esse é um homem sério, esse é um homem de Deus. Ele continua ainda, de uma só palavra, literalmente no grego ele não pode ter duas palavras, ele tem que ser verdadeiro no falar, ele não pode ser caluniador, ele não pode ser linguarudo, porque imagine, o diácono sabe que o irmão está passando necessidade, aí ele vai na casa do irmão, escuta das necessidades do irmão, das lutas do irmão, e aí depois que ele sai da casa do irmão, só duas pessoas sabem, Deus e o mundo, que ele abre para todo mundo, a igreja sabe todinha das dificuldades que ele está lá na casa do irmão. Não é assim. O diácono ele tem que ser alguém discreto, tratar com discrição a necessidade dos outros. A gente não põe as entranhas da casa de ninguém para todo mundo saber. É por isso que a reunião de conselho é vedada para o conselho. Os diáconos, quando tratam a respeito da ajuda a alguém, eles tratam entre eles, para ter respeito com as pessoas que passam por necessidades. Então, ele tem que ser moderado no falar, não duas palavras. Também Paulo diz, não inclinados a muito vinho. É interessante porque parece que esse era um problema de Éfeso, porque para presbítero, ele diz que não pode ser dado ao vinho, e agora então, ele fala que não pode ser inclinado a muito vinho. Parece que ali em Éfeso, o pessoal tinha um problema com vinho, né? O pessoal gostava de beber, então, o pessoal faz até uma piadinha, né, que nesse sentido, é melhor ser diácono, né? Porque o presbítero ele não pode ser dado ao vinho, mas o diácono ele não pode ser dado a muito vinho. Então, o pessoal gosta de ser espertão, né? Mas o ponto aqui, queridos, é que um irmão que exerce o diaconato, ele tem que ser alguém que toma muito cuidado, moderação na forma como ele lida com bebida alcoólica. Porque imagine, chega um diácono para abrir a igreja, ele está trocando perna. Tem a pessoa que vergonha para a igreja? Está o cara que se dá graça e paz, está aquele bafo de bebida, que fede o negócio, né? A pessoa fica com aquele bafo horrível, vai dar graça e paz, aí aquele negócio que se acendeu o isqueiro, toca fogo. Não pode ser assim, meus irmãos. Um diácono ele tem que ser muito moderado na forma como ela lida com bebida. E percebam que aqui não se exige abstinência total. Em nenhum lugar na Bíblia você vai ver exigindo isso. Olha, você não pode beber de jeito nenhum. A Bíblia sempre ensina moderação. E se você não sabe o ponto de parar, corra disso. Eu mesmo tenho abstinência total de bebida alcoólica. Não porque eu não sei até onde posso ir, mas porque eu não gosto de bebida alcoólica. Para mim, eu prefiro um Guaraná Mogi do que o melhor vinho que você me der. Aí antes que você me acuse de paladar infantil, eu bebo café sem açúcar. Tá? Então, a Bíblia em nenhum momento exige que você não beba, mas que você seja moderado. E para um diácono e presbítero é mais moderação ainda, para não perder o controle. Muito cuidado. O texto continua, finalzinho no versículo 8, e diz, não cobiçosos de sorte da ganância. Ou seja, ele não pode ser alguém ganancioso. Sabe gente que gosta demais de dinheiro? A pessoa que gosta demais de dinheiro, lida com o dinheiro da igreja, é tão fácil dela pegar o dinheiro da igreja. Afinal de contas, ela é um diácono. Quem não vai confiar num diácono? Não é isso? Ou então ela é um presbítero. Quantas igrejas já passaram por isso, né? O irmão fulano, ele é presbítero. O irmão fulano é diácono, ele nunca tomaria o dinheiro da igreja. Meu irmão, é tudo pecador. É tudo pecador. Na igreja é um de olho no outro. É eu de olho no conselho, o conselho de olho em mim, o presbitério de olho na igreja, o sínodo de olho no presbitério, o Supremo Concílio de olho em tudo, as igrejas de fora do Brasil olhando para a igreja brasileira. Na igreja de Cristo é sempre um prestando contas a outro, porque o nosso coração é pecaminoso e enganoso. Então, a gente confia no crente, mas saiba que o crente sempre é um pecador. Então nunca duvide, nunca subestime o coração de um crente, viu? Às vezes, lembra de Davi? Homem segundo o coração de Deus? E você nunca sabe qual é a tentação do seu irmão, pode ser dinheiro. E no caso que se você percebe que a tentação do irmão é dinheiro, para diácono de jeito nenhum, porque ele vai estar cuidando de dinheiro.
O conselho dá dinheiro para que ele possa cuidar dos necessitados. Versículo 9 diz assim: conservando ou guardando o mistério da fé com consciência limpa. Esse mistério da fé seria uma explicação um pouco mais longa, eu vou resumir, tá? O mistério da fé aqui é, de maneira mais simples, o Evangelho de Cristo. O mistério da fé é a revelação de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E esse mistério foi revelado a nós. Esse mistério, diz o apóstolo Paulo, deve ser conservado ou guardado com uma consciência limpa. Deixe-me deixar mais claro o que Paulo está dizendo aqui. Um crente que é um diácono, ele não pode ter reservas em relação à fé que ele tem em Cristo. Você acredita que Jesus é o seu único e suficiente Salvador? Que sem ele não há salvação? Você acredita que há só um Deus revelado na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Aí a pessoa diz: não estou muito certo disso. Não serve para diácono. Ele guarda o mistério da fé. Ele guarda o Evangelho na sua pureza e inteireza. Se a pessoa não guarda o Evangelho como ele é, ele não pode ser um diácono. Mas a pergunta é: por qual motivo que está se exigindo de um diácono, visto que ele só vai fazer o trabalho social, né, cuidar dos necessitados, que ele seja bom de teologia? Porque o ponto no final das contas é isso: o diácono, ele tem que ser bom de teologia, e essa fé que ele professa, ele guarda no coração. A resposta é simples, irmãos, é porque dentro da perspectiva de Paulo, teologia é importante. Mesmo que uma pessoa seja consagrada diácono, a teologia dela tem que ser boa. A boa teologia é importante porque o diácono, ele vai cuidar de uma pessoa que passa necessidade. E como que ele vai consolar ela? Vejam, nós temos o exemplo de um diácono chamado Filipe, no livro de Atos, que ele evangeliza o eunuco, lembram-se? É um cara bom de teologia. Ele pegou o livro do profeta Isaías e explicou para o eunuco. Era gente boa de teologia. Lembram-se de Estevão? Perante os judeus, aquele homem fez uma pregação que muitos pastores não fariam hoje. É um capítulo quase da Bíblia, um diácono pregando. Diácono tem que ser bom de teologia, conhecer Bíblia. Sabe por quê, meus irmãos? Não é muito incomum, quando um diácono vai visitar uma família que passa necessidade, um pai que está passando dificuldade e não consegue emprego, e que pergunta para o diácono: por que isso está acontecendo comigo? Deus não gosta mais de mim? Deus esqueceu de mim, da minha família? E o diácono vai responder o quê, se ele não for bom de teologia? Às vezes, irmãos, um irmão que está com dificuldade financeira, mais do que a ajuda, ele precisa do cuidado espiritual do diácono, ser pastoreado pelo diácono. É por isso que diácono tem que ser bom de teologia. É interessante, porque na igreja reformada da Holanda, no período em que eles estiveram em Pernambuco, os irmãos sabem que os holandeses invadiram a região de Pernambuco, e durante o período que eles estavam lá, existia uma categoria de diáconos, chamada de consoladores. O papel deles era ter o nome de todas as pessoas que passavam por dificuldade da igreja, e esses diáconos, não era pastor não, iam até lá, para saber das necessidades dessas pessoas, e consolar essas famílias. Por que eles estavam passando por aquela dificuldade? O diácono, ele precisa consolar. Se ele cuida de pobre, se ele cuida de órfão, ele tem que ser bom de teologia, tem que saber por que ele está fazendo aquilo. Agora então, por último, no versículo 12, vemos o último item, ou descrição, daquilo que é exigido para o diácono. Diz assim: o diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem seus filhos e a sua própria casa. Nós já falamos isso a respeito do presbítero no versículo 4. Então, quando Paulo fala aqui que o diácono seja o marido de uma só mulher, o fato é que o diácono, ninguém pode ter motivo de falar mal do casamento dele. Às vezes, imagine, qual era o problema da igreja lá em Atos? Viúvas passando necessidade. E então, chega lá o diácono para dar o sustento da viúva, e aí eu não vou fazer uma análise psicológica, né? Um homem trazendo provisão para uma mulher, aonde que isso pode parar? Aonde que isso pode parar? Então o diácono tem que ter o casamento em dia, para ele não tropeçar. Eu já falei com os diáconos aqui, nada de ninguém na casa de mulher sozinho não, vai pelo menos 2 ou 3, avisando para a esposa para onde está indo. Marcela sabe, toda vez que eu vou encontrar uma mulher, um irmão, eu digo: estou indo em tal lugar, estou com fulano, vou conversar, e saio tal horas.
para ela me monitorar, porque a minha esposa vai saber de tudo que eu estou fazendo. E de preferência, eu atendo moças com ela. Já aconteceu isso algumas vezes. Eu vou aconselhar uma moça com ela. Não vou sozinho, não. De jeito nenhum. Então, o casamento do diácono tem que estar em ordem, irmãos. É alguém que nós devemos olhar e dizer: o casamento desse homem é um casamento bíblico. Ele deve ser também alguém que governe bem os seus filhos e a própria casa. O ponto aqui é que esperamos que o diácono seja um sacerdote e o líder do seu lar. Aquele que é um homem que não governa a sua casa, e tem homem que é assim, você olha para a casa dele, e não é ele que governa a casa dele, é a esposa. E quando a Bíblia diz que governe bem a sua casa, então não é ele que é governado, é ele que governa. Governa não como um déspota, mas ele governa como um pastor. O papel do pastor não é esse, não é governar? O presbítero não é governar? Mas a gente não governa com mãos de ferro. A gente governa com amor, com zelo, com pastoreio. E também os seus filhos, diz aqui, governe bem os seus filhos. Os filhos de um diácono têm que ser pessoas que respeitam o pai. Menino que é cabeça dura, né? Que bate peito com o pai. Se nem os filhos pequenos, nem criança respeita o diácono. Se nem criança respeita o diácono, você acha que o crente vai respeitar? Aquilo que a gente chama de pai e mamão. O cara que é pai e mamão não serve para ser diácono, não. Nem para ser presbítero. Tem que ser um pai bom, pai fiel, que pastoreia a sua casa. Então, irmãos, o raciocínio é simples. Quando nos submetemos ao governo de um homem que é liderado pela sua própria mulher, na verdade o que estamos fazendo como igreja é nos submetendo ao governo dessa mulher. O raciocínio é simples. Se não é ele que governa a casa, é a mulher, quem é que governa a igreja? É ele ou a mulher? É simples. É um raciocínio lógico simples. Além disso, exige-se do diácono que ele administre bem as finanças. Por quê? Se ele vai ajudar os outros a viver bem financeiramente, a organizar suas finanças, como é que ele vai ser alguém cheio de dívida? Queridos, enquanto fui seminarista, tínhamos um diácono na igreja em que eu servia como seminarista, um homem de Deus, um dos homens mais amorosos que eu conheci em toda a minha vida. Até hoje eu tenho um carinho imenso por ele. Mas é um irmão que infelizmente se perdeu na gestão financeira. Havia uma irmã dentro da igreja que vendia roupas. E ele comprou roupas na mão dessa irmã, e já havia alguns meses que ele não pegava para essa irmã. E essa irmã já havia insistido, passando, porque compra você tem que pagar, né? Ela comprou de outro lugar e precisa pagar outro lugar. E essa irmã então achou por bem conversar com a liderança da igreja. A liderança da igreja chamou esse diácono, buscou ouvir dele o que estava acontecendo. E, meus irmãos, esse irmão ele não adulterou, ele não mexeu na mulher de ninguém, ele não mentiu, ele só não geriu bem financeiramente a casa dele. Eu me lembro até hoje as lágrimas do pastor quando, com todo zelo e cuidado, anunciou para a igreja que aquele irmão estava sendo exonerado do seu cargo de diácono, porque ele não cuidou bem da vida financeira dele, da casa dele. Exonerado, porque não cumpria o papel bíblico. Eu não estou falando daquilo que eu ouvi falar, mas aquilo que eu vi e aquilo que eu chorei junto com a igreja. Toda a igreja chorava com aquele irmão. Toda a igreja chorava. E aquele irmão agradecia ao Senhor pela vida do conselho, porque ele entendia que o conselho estava sendo usado por Deus para regularizar a vida dele. Tudo feito com amor, ordem e decência, debaixo do amor cristão. Aquele irmão entendeu que mais do que apegado ao cargo dele, ele tinha que estar apegado àquilo que Deus manda para a vida dos diáconos. Imagine, exonerado da diaconia, porque a vida financeira está de cabeça para baixo. Zelo com a casa do Senhor, zelo com a noiva de Cristo. A igreja não é nossa, a igreja é de Cristo, e é Ele que diz como ela deve funcionar. Por isso nós governamos com temor e reverência esse povo de Deus. Queridos, vimos na nossa exposição de hoje, primeiro o que eram os diáconos,
de qual forma os diáconos serviam a igreja, como que as igrejas cristãs têm compreendido a atuação dos diáconos e também quais são as qualificações necessárias para os diáconos. Mas quais lições práticas nós podemos tirar desse texto para nós, dessa exposição para as nossas vidas? 4 aplicações, como de costume. Em primeiro lugar, primeiro nós devemos escolher de maneira bem criteriosa quem são os diáconos da nossa igreja. Coisa mais simples, né? Vimos aqui no início da nossa exposição o caso da brasileira que serviu a rainha da Inglaterra. E, irmãos, foram 9 entrevistas para contratar essa mulher, para servir essa rainha, para aqueles que irão servir a igreja de Cristo, aquela que vai reinar junto com Cristo. Como que nós não seríamos criteriosos? Os irmãos que passaram pelo processo de avaliação para a junta diaconal sabem o que é que eles ouviram lá. Foram muito bem tratados, mas perguntamos como é que está a vida financeira, como que está a vida espiritual, está pastoreando a vida da sua família. É porque o trabalho deles é glorioso, é cuidar da noiva de Cristo. Por isso, irmãos, não devemos desprezar o ministério diaconal da igreja. Os diáconos tratam de questões delicadas, e é por isso que precisamos de homens bem preparados, maduros na fé, para exercer essa função. A função do diácono, escutem o que eu vou dizer, a função do diácono é tão importante quanto a do presbítero e do pastor, porque sem eles, nós, conselho, estamos perdidos. E não é bom que a gente deixe a palavra e a oração para cuidar dos necessitados. É por isso que Deus nos deu de presente esses homens. Esses 5 homens são presentes de Deus para a nossa igreja, para cuidar da gente, cuidar dos nossos necessitados, para ser exemplo para os nossos jovens e para as nossas crianças. Homens que servem sem receber um centavo, mas eles sabem que recebem todas as bênçãos da parte do Senhor da igreja, que paga o salário deles com toda a bênção e cuidado espiritual. O pastor ou presbítero, e aqui eu falo para os meus colegas, nós não devemos tirar dos diáconos os privilégios que eles têm de servir ao Senhor no chamado que receberam. Queridos, quando nós tomamos o lugar dos diáconos, quando nós como presbíteros queremos agir como diáconos, nós estamos tirando deles o privilégio que eles receberam da parte de Deus de atuar como diáconos. Os irmãos da junta diaconal sabem, quando temos um necessitado da igreja, temos um idoso que passa necessidade, eu não tenho diante de Deus a autorização de tirar o privilégio deles, de cuidar dos nossos idosos, de cuidar dos nossos necessitados. O que eu digo, irmãos, se vocês puderem fazer, essa é a missão de vocês, mas em último caso, se vocês não puderem, eu vou, ou qualquer presbítero pode ir, mas é um privilégio desses irmãos, e nós não podemos tirar deles a função deles. Lembremos que diácono não é um trainee para presbítero. Primeiro o pessoal entra na igreja, vira presidente de uma sociedade eterna, né? Presidente do MP, presidente da UPH, depois ele é promovido, tá? Vira diácono, mas na verdade o que ele quer não é ser diácono, né? É igual que político, né? Que ganha a prefeitura de uma cidade, mas na verdade ele quer ser presidente da república, cara. Ele quer um negócio maior, quando na verdade são dois ofícios distintos. Diácono faz uma coisa, presbítero faz outra. Sabe um avião? Tem uma asa e tem outra. Qual asa é mais importante do avião? As duas são tão importantes, uma contra a outra. Quem é mais importante? Os dois. Para que a igreja continue caminhando, precisamos desses 2 ofícios. São ministérios distintos, queridos. A segunda aplicação que eu quero trazer para nós é que nós devemos saber que é um privilégio exercer o diaconato na igreja. A brasileira que citamos no início da exposição, ela se sentia extremamente privilegiada por servir a rainha. E vocês servem a noiva de Cristo. É isso que vocês fazem, meus irmãos diáconos. Vocês têm um privilégio de servir a amada de Cristo, aquela por quem ele morreu na cruz do Calvário, dando a sua própria vida. E eu quero falar diretamente para você, meu irmão diácono, que está aqui conosco. Você tem um privilégio de exercer um ministério. Não é um fardo ser um diácono, é um privilégio, é um papel importante. Eu estou falando para cá porque a maioria está aqui, tá? É um papel importantíssimo para a igreja, o que vocês têm. Reflita sobre aquilo que a palavra de Deus exige de vocês. Ore,
Peça ao Senhor para que você possa viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina. Medite sobre o mistério da fé que lhe foi confiado. Mantenha uma consciência limpa de que você ama Jesus. Mas não para nos diáconos. Para aqueles que são casados, eu quero falar para as esposas dos diáconos. Minhas irmãs queridas, tal como eu falei para as esposas dos presbíteros, orem pelos seus maridos, orem para que eles sejam bons diáconos, para que eles sejam homens de Deus aqui na igreja, apoie ele. Vai ter algumas coisas que você vai abdicar, porque o seu marido vai estar servindo a igreja de Cristo. Não tenha ciúmes dele não. Encoraje ele, ore por ele, sorria para ele, quando ele estiver fazendo a vontade de Deus, exercendo o chamado que ele tem da parte de Deus. Mas não só os diáconos, as esposas dos diáconos, mas eu quero falar para todos os irmãos. Não olhem para os diáconos como um presbítero em desenvolvimento. Não olhem para os diáconos como se fossem alguém menor. É só alguém que abre a igreja, faz coisa pouca. Não. Orem pelos diáconos, é o que nós fazemos todas as quartas-feiras. Não oramos só pelo pastor e pelos presbíteros, oramos pelos nossos diáconos, para que eles exerçam bem o diaconato. Encorajem esses irmãos. Às vezes você vê tudo bonitinho na igreja, mas não fica organizado sozinho não. Tem a nossa irmã Miriam, que nos ajuda muito, pela graça de Deus, mas tantas vezes são os diáconos. Você vê esse terreno aqui? Quando do nada some o mato, né? Está ali um matão, aí sumiu o mato. Foi o que a gente botou o cavalo aqui para comer? Não. Esses irmãos que sentam para resolver tudo. A gente fala, no outro dia está resolvido. Eles pegam, lavam tudo aqui, ó. Está vendo esse cimento cru? Eles pegam para lavar, para estar tudo limpinho para vocês. Tudo organizado. A ceia de vocês não é tudo bonitinho? Tudo cheirosinho, tudo organizado. Fica tudo lindo ali, né? Não chega ali sozinho. São eles que organizam, queridos. Por isso, encorajem os diáconos. Orem por eles e amem esses irmãos. E vocês, meus pequenos filhos da aliança, orem pelos diáconos de vocês. Não lembre de orar só pelo pastor não, porque o pastor você vê mais, né? O pastor fala um bocado, né? Fica na frente da igreja, a pregação grande. Mas orem pelos diáconos. Esses irmãos que vocês, são os primeiros que vocês veem quando vocês entram na igreja. São irmãos preciosos, que vocês podem olhar para eles como exemplos de homens crentes e de homens que devem ser amados por vocês. Terceiro lugar, estejamos certos, irmãos, que a existência de um ofício diaconal deve nos estimular a entregarmos os nossos dízimos e ofertas na nossa igreja. Se você chegou aqui nessa noite e você tem a autogestão do seu dízimo e da sua oferta, esqueça isso. Isso não é bíblico. Para plagiando aí o Padre Quevedo, não, isso não existe em nenhum lugar na Bíblia. Crente nenhum governa o seu dízimo. O dízimo, ele é entregue na igreja, para que a liderança da igreja saiba como cuidar dos necessitados, para que você não seja enrolado, porque você vai querer, eu vou ajudar um missionário fulano. Meu irmão, faça isso pela junta diaconal, porque você pode se machucar e machucar severamente, dando dinheiro para gente que é crápula, que é mau caráter. E a junta diaconal, junto com os presbíteros, puxa, como é que fala, a capivara da pessoa. Eu ligo para um, liga para outro, para saber quem é fulano, para saber se ajuda ou não. Por isso, esse é mais um motivo para você entregar os seus dízimos e ofertas. Não é só para a manutenção do pastor, não é só para o sustento dessa casa, mas para cuidar dos necessitados da igreja. A quarta e última aplicação, e agora eu juro que prometo que estou acabando, eu quero me dirigir a vocês que estão aqui conosco e não tem Jesus como seu Salvador. Talvez você se pergunte, o que eu tenho a ver com isso? Eu não lhe julgo. É possível que tenha crente que está dizendo assim, meu Deus, eu vim para a igreja para o pastor pregar sobre diácono. O que eu tenho a ver com isso? Não sou diácono, não estou nem aí. Eu não lhe julgo por isso. Mas eu preciso falar para você que está conosco, que não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. O ministério diaconal aponta para o maior de todos os diáconos. Para aquele diácono que veio para servir e não para ser servido. Cada diácono aponta para o Senhor Jesus Cristo, que lava o pé de gente que é bem inferior a ele. Às vezes tem diácono que é bem de vida, tem uma grana, e está cuidando de gente que está numa condição inferior, bem menor a ele. Assim é o Rei da Glória.
ele se esvaziou para servir, para cuidar de todos aqueles que passam por necessidade. E é esse mesmo servo de Deus, o servo sofredor, citado pelo profeta Isaías, que se apresenta a você, não só como seu sumo sacerdote, não só como o seu bom pastor, mas como seu diácono, aquele que lhe serve o pão de cada dia, aquele que lhe serve o ar que você respira, aquele que lhe serve uma casa boa para você poder morar, o servo de Deus que serve a homens pecadores. Olhemos para o supremo diácono, o Rei da Glória, o noivo da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pelo presente que o Senhor nos deu, que são os nossos diáconos. Nos ajuda, Senhor, a amar esses irmãos, a honrar eles, que eles sejam homens santos, retos, exemplos de bons sacerdotes da sua casa, e que possamos sempre amar esses queridos. Senhor Deus, nos dá sempre sabedoria para sabermos como viver como igreja. Muitas vezes somos insensatos, não sabemos escolher presbíteros, não sabemos escolher diáconos, mas te pedimos que a tua palavra nos direcione, nos ajuda a sermos uma igreja saudável, não de acordo com aquilo que achamos ou imaginamos, mas de acordo com aquilo que a tua palavra nos ensina, Senhor. Abençoa a nossa igreja. Ó, nosso sumo diácono, nosso grande diácono, que possamos amar o Senhor, servir ao Senhor, à medida que o Senhor tem nos servido tanto, tem nos amado tanto. Nós oramos assim, em nome do nosso Senhor e Salvador, o nosso diácono, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.